Meus irmãos, a paz do Senhor. Se os irmãos puderem vir um pouquinho mais para frente, que as crianças hoje vai ficar ali no fundo, ali bem ali no fundo ali, ó. E aí, para a gente não atrapalhar eles não atrapalham. Então, pela graça de Deus, hoje nós vamos pisar no primeiro degrau de mais um trimestre. Que o Senhor nos ajude a tirar o melhor proveito de mais esse trimestre, de mais essa lição, de mais esse tema que a gente vai estar começando hoje. Então, a lição de hoje, a primeira lição, o título dela é A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. E esse trimestre a gente vai estar falando a respeito da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Já de cara, na capa da revista, a gente já vê do que se trata, o que a gente vai estar estudando nesse trimestre aqui, né? São duas coisas que são antagônicas, né? Igreja de Cristo, a primeira, e a segunda, o Império do Mal. São duas coisas distintas e antagônicas. Cada uma caminha para um lado. O Império do Mal, a gente sabe para onde está caminhando. E a Igreja de Cristo também, a gente tem que saber para onde ela está caminhando. E esse trimestre a gente vai estar estudando a respeito disso. A primeira lição já vai falar, que é a lição que vai dar o pontapé inicial nesse trimestre, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Então, de novo, igreja, e aqui nessa primeira lição vai estar falando a respeito de um espírito da Babilônia. E aí a gente se pergunta, né? Por que esse nome Babilônia? Por que falar do espírito da Babilônia? Né? E qual a relação com a igreja? Que relação que tem uma coisa com a outra? Né? A gente já falou aqui que são coisas antagônicas. Então, na verdade, cada uma milita com a sua força. E a gente sabe que esse espírito da Babilônia aqui, a gente já sabe até do que vai se tratar. Que é o que já está na capa da revista, né? O Império do Mal. E na capa da revista a gente vai ver aqui, ó, um farol no mar. E já nessa lição inicial a gente vai saber, quando a Bíblia fala de mar, inclusive, né, essa mulher aqui que está sentada sobre as águas aqui, que a gente vai ver na lição de hoje, que a gente até leu aqui no texto inicial, né? A mulher que estava embriagada com sangue, onde que está mesmo aqui? Que fala que ela está sentada aqui, no versículo 1 mesmo. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada nas muitas águas. E quando a Bíblia fala de muitas águas, está falando de nações, povos, né? E aqui esse farol aqui está no meio das águas. Ou seja, é um farol para as nações. Quem que deve ser o farol para as nações? A Igreja de Cristo, né? Que é a opositora contra esse império do mal. Vamos já ler a introdução da lição que diz assim, ó. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nessa lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Está dizendo aqui então, ó,
que o objetivo não é nem se pretende identificar a Babilônia literal. Babilônia a gente sabe o que é. Na Bíblia a gente já vai ver o que é a Babilônia. É uma cidade, né? Essa cidade, Babilônia, e por que a Bíblia pega justamente a cidade de Babilônia, esse nome da Babilônia, e linka ela com o império do mal, com um espírito maligno que atua com esse poder do mal aí. Porque é justo a Babilônia. A Babilônia aqui, ela é um nome de uma cidade, é um nome feminino, que inclusive lá em Apocalipse vai falar que é uma mulher. Vai ligar o nome Babilônia com uma mulher. E aí a gente já começa a ver do que a Bíblia está tratando com a gente. Já vai começar a mostrar aqui duas coisas que caminham em direção oposta aí, que são antagônicas, como a gente acabou de dizer aqui. Nome Babilônia, para a gente começar essa lição aqui e entender o porquê que é chamado desse espírito da Babilônia, e justamente o nome Babilônia, a gente vai ver que Babilônia foi a primeira cidade, na verdade não era nem Babilônia, era Babel. Babel que depois passou a se chamar Babilônia. Babel era uma cidade que os homens pretendiam fazer, e dentro dessa cidade fosse até o céu, que eles pudessem ser poderosos na terra, naquele lugar ali, e que pudessem ser lembrados, nunca esquecidos, nunca espalhados. Quer dizer, ali a gente vai ver em Babel uma afronta e uma desobediência contra Deus. Ali a gente já começa a ver um espírito que já está se voltando contra Deus. Isso depois do dilúvio. Porque vocês sabem que, a gente sabe, né, que o dilúvio aconteceu por quê? Por que Deus pegou e mandou um dilúvio de água sobre a terra e acabou com tudo? Por causa que a corrupção já estava generalizada, a corrupção tomou conta do mundo. E aí Deus olhou o mundo corrompido, todo mundo mergulhado no pecado. Deus falou o quê? Vou acabar com tudo isso. Vou acabar com a humanidade que eu criei. E aí, só que para Deus fazer isso, ele vê um homem justo chamado Noé, e ele pega e chama esse homem e faz uma promessa para esse homem. Em direção para esse homem era justo, esse homem era temente a Deus, esse homem era obediente. Deus pega ele, separa ele e fala assim: Noé, vem aqui que vai ser assim, assim, assim. Você vai construir uma arca e você vai ser um testemunho na face da terra, e você vai fazer assim, assim, assim. E o povo tudo achando que Noé é louco, estava construindo uma grande barca. Para quê? No meio do nada, nem água tem aqui. E aí, que é isso? Esse homem está louco? E esse homem, não, foi Deus que mandou. Que Deus é esse? Você está louco? E zombavam até de Noé, né? Por conta da corrupção do homem, do pecado generalizado, né? E você fala de Deus numa geração corrupta, o que eles fazem? Zombam. Então foi isso que Deus fez. Acabou com tudo ali, salvou Noé e sua família, e a gente conhece a história, né? Aquele mundo de água que desceu ali, aquela grande barca que Deus mandou Noé fazer e colocou a família dentro, flutuou, ficou tantos dias flutuando aí no meio da água aí, até que chegou um dia, as águas foram baixando, se secou, a arca desceu. Aí chegou um momento que Deus pegou e falou para Noé: agora sai. Deus manda Noé sair da arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e ali começa tudo de novo. Ali, no capítulo 8 de Gênesis, 8:17, Deus pega e dá uma ordem, fala assim para Noé: ó, agora vocês povoem a terra, se espalhem, povoem a terra, sejam fecundos e vão viver. E aí é isso que acontece. Só que o que vai acontecer? Noé, ele tem 3 filhos, inclusive um desses filhos aí, a gente conhece a história também, né? Deixou um espírito zombador tomar conta dele, zombou do pai, porque o pai se embriagou com bebida, ficou nu, e aí ele foi lá e zombou do pai, o pai lançou uma maldição, que foi Cã. Esse Cã teve um filho chamado Cush.
E Cuxi teve um filho chamado Nimrod. Esse Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra depois do dilúvio. Foi Nimrod. A Bíblia até fala do nome dele. É um homem que veio a ser um homem poderoso. E esse Nimrod aqui, a Bíblia vai falar ali no capítulo 11 de Gênesis ali, que eles se juntam, desce para uma região plana chamada Sinear, e ali eles decidem fazer o quê? Vamos formar uma cidade aqui. Nessa cidade a gente faz uma torre para a gente ser poderoso, ou seja, tudo que Deus tinha mandado fazer, eles estavam querendo fazer o contrário. Eles queriam ser poderosos. Lembra que querer poder demais, querer estar muito lá em cima, foi uma das coisas que o diabo quis fazer e por isso Deus o precipitou. Então esse mesmo espírito aí já estava tomando a vida daquele povo daquela região ali. Eles falaram, não, vamos ser poderoso, a gente fica aqui, pega esse lugar aqui e a gente vai ser famoso. Justamente o oposto daquilo que Deus tinha mandado. Deus falou para eles assim, ó, se espalhem, povoem a terra. E eles falaram, não, nós quer ficar aqui, quer ser grande e famoso e que nós quer fazer uma torre. E essa torre aí que eles estavam fazendo, a Bíblia não fala, mas a gente entende que esse poder que eles queriam ter, e eles estavam já afrontando a Deus, porque o que Deus fez com os antepassados deles ali, que inclusive Noé foi esse homem justo que Deus salvou naquela grande inundação ali que teve sobre a face da terra, e Deus pega esse homem e salva, e eles viram que tudo aquilo que tinha acontecido, opa, peraí, Deus acabou com tudo através de um dilúvio. Então, vamos se unir, vamos ficar juntos aqui, nós faz uma torre que toque ao céu, nós vai ficar poderoso, e quero ver se a água vai atingir nós lá. Eles estavam, a Bíblia não fala, mas o pensamento por trás desse poder aí era isso. Estavam afrontando a Deus, porque já estavam fazendo totalmente o contrário do que Deus havia mandado fazer. Vocês têm que povoar a terra, vocês vão agora, eu não vou mais acabar com a terra através de águas. Então vocês povoem a terra, vocês cresçam, se multipliquem, vão. E eles não, eles quiseram ficar ali num pedacinho ali e ser famoso e poderoso. E esse lugar aí, a Bíblia fala que Deus, chega uma hora que Deus fala assim, vamos descer para ver o que está acontecendo. E foi aquele momento ali que eles já estavam se armando para acontecer tudo ali, para começar a fazer essa torre aí. E aí Deus desce, e é onde a gente sabe ali que Deus faz a confusão de línguas aí. Daqui a pouco ninguém entendia mais ninguém, e aí não teve jeito. Aí tiveram que fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer, se espalhar pela terra. Porque aí já ninguém entendia mais o outro, né? E aí aqueles que se entendiam, e falavam a mesma língua, começou a se juntar e saiu e acabou fazendo aquilo que Deus mandou. Já tinha mandado Noé fazer, que era se espalhar e tomar a terra. Mas quando Deus desce e confunde as línguas, a Bíblia fala que aquele lugar ali passou a se chamar Babel. Essa cidade que eles estavam querendo fazer e essa torre aí dentro dessa cidade passou a se chamar Babel. Esse mesmo lugar aí, que foi um lugar de afronta a Deus, daqui a pouco passou a se chamar Babilônia. E aí a gente entende o porquê que lá em Gênesis fala-se tanto dessa Babilônia. E aí a gente vai lá para Apocalipse, e lá no Apocalipse, que é o último livro da revelação de Deus para nós aqui, até que ele venha, esse mesmo livro de revelação e começa a falar dessa Babilônia também. E aí fala que essa Babilônia tem um espírito. E que esse espírito é esse mesmo espírito que sempre se opôs a Deus. Então, esse espírito da Babilônia, desde quando existe? Desde que o mundo é mundo. Porque todo espírito que afronta a Deus é esse espírito aí, que depois veio a se chamar de Babilônia, que inclusive é um sistema que vai sempre se opor a Deus, mas que lá em Apocalipse, nesse capítulo que a gente leu aqui na leitura inicial da lição, é onde Deus vai falar que ela vai cair. Inclusive sai um anjo lá e fala assim, caiu a grande Babilônia. Por que grande Babilônia? Porque eles sempre quiseram ser grande e famoso. Esse espírito sempre
foi um espírito que quis ser alto, quis tomar. Inclusive, Isaías, ele fala uma parte ali a respeito da Babilônia. Inclusive, quando Isaías cita ali, falando a respeito da Babilônia, é aquela passagem que fala também, que faz referência ali a Lúcifer, que ele tentou colocar o trono à altura de Deus, quis ser acima de Deus. Na verdade, ele estava falando da Babilônia, mas fazendo menção daquele que foi, na verdade, é o autor de tudo, né? Desse espírito que afronta Deus e que quer estar acima de Deus e que quer ser igual a Deus. Então, é o mesmo espírito. Ou seja, é o espírito do inimigo de Deus. Que, para a igreja de Cristo, ou para Israel também, que foi o povo escolhido de Deus, e que agora para a igreja, que é o povo que Deus arrancou do pecado, esse espírito aí, ele afronta a esses que são de Deus. E esses que são de Deus têm que tomar que tipo de postura? De se opor também. Não aceitar aquilo que a gente já conhece já desde o início lá, que é um espírito que afronta a Deus, que desobedece a Deus, que faz tudo aquilo contrário do que Deus manda fazer. Então, nesse mundo aqui só existe duas vertentes. Uma está indo em direção àquilo que Deus manda fazer, que obedece a Deus, e o outro que se opõe a Deus. E essa lição aqui vai estar falando a respeito disso aí. E esse espírito da Babilônia aí é esse espírito que sempre existiu, que sempre quis afrontar a Deus. E aí a gente viu a introdução aqui, falando a respeito disso, aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Por isso que ela é chamada da grande Babilônia. Por quê? Porque esse espírito aqui, ele já tomou toda a terra. Você vê que, lembra que quando Deus mandou o dilúvio, ele mandou o dilúvio porque a terra tinha se corrompido, né? E depois, ele, lá mesmo, para Noé, ele fez uma promessa, ele falou, nunca mais vou destruir a terra. Não vou mais destruir a terra. Mas uma coisa vai acontecer. O pecado, o agente do mal, esse vai ser destruído. Que é esse espírito da Babilônia, que lá em Apocalipse a gente vai ver o que vai acontecer com ela. Inclusive, essas duas situações antagônicas aí, a gente vê, por exemplo, Babilônia. Antes de ser Babilônia, ela chamava Babel. E era uma cidade. Olha só a situação assim, para um espírito mau, para um agente do mal, vai ter o espírito que se opõe a esse. Que nem, Babilônia é uma cidade, não é? E é uma cidade que a Bíblia fala que é maligna. Ela passou a ser um referencial do mal. Passou a ser uma referência de oposição a Deus. Em contrapartida, a Bíblia fala de Babilônia, mas em contrapartida, a Bíblia fala também de Jerusalém. São duas cidades. E as duas cidades têm nome feminino. E as duas cidades, a Bíblia pega uma figura de mulher para representar as duas. Babilônia é uma e Jerusalém é outra. E aí, Babilônia, antes de se chamar Babilônia, se chamava Babel. Jerusalém também, antes de chamar Jerusalém, chamava-se Salém. A gente já viu isso na Bíblia, né? Uma, que é a Babilônia, teve muito prestígio com Nabucodonosor, que foi um rei que se achava um Deus. Daniel fala isso no capítulo 4, que Nabucodonosor, quando Babilônia estava num auge, esse rei Nabucodonosor, ele queria ser igual, ele queria ser um Deus. Tanto é que Daniel já tinha falado para ele o que ia acontecer com ele, e quando ele sai numa varanda do palácio dele e fala, ó o que eu construí, ó o meu império. Naquele mesmo momento, Deus aparece para ele ali, esse homem passa a
comer capim que nem um animal e passou um tempo ali fazendo isso. Esse rei Nabucodonosor era rei do Império Babilônico. E Jerusalém? Jerusalém teve um rei também, um grande sacerdote, que foi Melquisedeque, de quem a Bíblia fala que Jesus, o sacerdócio de Jesus tem a mesma linhagem. Ou seja, a mesma linhagem desse sacerdote Melquisedeque, que a Bíblia nem fala muito dele, mas a Bíblia fala que Jesus veio da linhagem de Melquisedeque, que era rei de Salém, que depois passou a ser Jerusalém. Um rei era soberbo, que era Nabucodonosor. Outro rei que foi de Jerusalém, no auge, vamos dizer assim, de Jerusalém, teve um grande rei ali que foi escolhido por Deus, que foi Davi, do qual a Bíblia fala que da linhagem desse homem Davi, que jamais teria fim o seu reinado, veria o Messias. Então, olha como a coisa vai caminhando, uma para cada lado. Duas cidades, uma com o nome de Babilônia, a outra de Jerusalém. Dois reis, um que queria ser rei, queria ser Deus, o outro não, o outro era humilde, que era Davi, do qual Deus escolheu. E aí a coisa continua. Lá em Apocalipse, vai falar, no capítulo 17, que a Babilônia é prostituta e mãe das abominações. Já Jerusalém, olha o que Apocalipse fala a respeito de Jerusalém, que é uma cidade chamada de Cidade Santa, lá no capítulo 21, e noiva adornada. A Bíblia fala assim, é uma prostituta, que é a Babilônia. E a Jerusalém, Apocalipse fala assim, é uma noiva adornada. E aí no capítulo 18 de Apocalipse fala assim, que a Babilônia, ela vai ter um fim. E ela vai cair por terra, vai ser vencida e arruinada. Já no capítulo 21 de Apocalipse fala assim, que a Jerusalém, ela vai descer do céu, adornada, brilhando com resplendor, como se fosse um resplendor de muita joia. E ela desce do céu, com honra. Então, quer dizer, é duas cidades, nome de duas cidades, figura de duas mulheres, uma é pura, a outra é uma prostituta, uma é santa, a outra é promíscua, e assim vai. E a Bíblia vai tanto lá, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, como em Apocalipse, vai falar dessas duas figuras. Porque Salém, Jerusalém, a gente já começa a ver lá em Gênesis, assim como a Babilônia. E lá na revelação de João e Apocalipse, vai falar também dessas duas cidades, da Babilônia e da Jerusalém. Né? E aí a gente vai ver que durante toda a Bíblia são dois segmentos e são antagônicos. E um se opõe ao outro. Porque o que é santo não quer se misturar com o profano. E o que é profano quer atingir o que é santo. Né? E aí a igreja no meio de tudo isso? Que a gente sabe que tudo já está dito, escrito e revelado para a igreja o que vai acontecer. Não tem o que fazer. O que a igreja tem que fazer é permanecer firme e continuar sendo santa, separada, como uma noiva ataviada que está esperando o noivo, porque uma prostituta, o que ela faz? Ela é uma mulher de muitos amantes. Ela se envolve com todo mundo. E a noiva, uma noiva separada, que é a noiva de Cristo, que é a igreja, ela não, ela guarda e ela é esposa de um só. E fiel. Então, esse é o antagonismo que a gente vê na história do mundo. Esse espírito mau é forte, lógico que é forte. Porque é o que a Bíblia está ensinando para nós. Existe um espírito maligno que a Bíblia dá o nome de Babilônia, que é um sistema, e existe uma noiva pura, fiel, adornada, santa, que é a igreja de Cristo, que era Israel no Antigo Testamento e que depois que Cristo veio e fez a nova aliança, passou a ser a igreja. Tanto é que ele falou que ele é a porta. E ninguém, agora depois dessa nova aliança, não tem mais lei para salvar o homem, para tirar o homem do pecado que ele cometeu. Não se sacrifica mais animal. Agora é a porta. Agora o caminho é a porta, tem que entrar por ele.
E esses que entram passam a ser a sua noiva, a noiva de Cristo, fiel. Vamos lá, vamos dar segmento aqui. Pode falar, pastor. Estudar a estátua de Nabucodonosor. Aquela estátua fala que os 7 períodos do reinado, né? Império. E o último reinado é aquele reinado de pau e barro, que não se vai se misturar. Isso quer dizer, é o último reinado que está para acontecer, o reinado babilônico. Último império, né? É o último império. Que é suspeito da Igreja Católica sendo a flutuante Babilônia. É interessante isso aí que o senhor falou, mas veja bem, essa lição, na verdade, aqui, eu estava vendo um comentarista fazendo um pré-estudo dessa lição, que ele falou, viu, essa lição aqui tem conteúdo para 3 horas de aula. Para a gente fazer isso aqui numa escola bíblica, para passar as informações que ela quer passar, é pouco tempo. Então a gente tem que acelerar e correr. Por exemplo, a gente leu a introdução. Agora vai ter 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar do significado dessa Babilônia, desse espírito da Babilônia. O segundo tópico vai falar aonde esse espírito age. Ou, pelo menos, aonde ele gosta mais de agir, esse espírito da Babilônia. Essa ação, esse sistema gosta de agir. E aí é o terceiro tópico, e a gente como igreja, diante disso aí, qual que é a nossa postura, a nossa posição? O que a gente faz diante disso aí, que a gente está vendo que está tomando o mundo inteiro, que é um sistema global, né? Esse espírito aí está tomando tudo. Ele está tomando a cultura, a economia, a religião, e é isso aí que o senhor falou, né? De corrupção na religião. E muitos até, há um tempo atrás, aí, os irmãos já podem ter escutado isso aí, né? Que a Babilônia é a Igreja Católica. Irmãos, a Babilônia é uma corrupção. Que pode estar lá e pode estar aqui. Esse negócio de culto Ecumênico. Lá é um sistema maligno infiltrando no meio da igreja. É porque daí você tem que fazer concessão, né? E Deus nunca foi a favor de concessão. Quando Deus chamou Israel, por exemplo, falou, ó, é vocês, tome a terra e não se misture e seja fiel. O que eles fizeram? Concessão é você ceder, vamos supor, eu vou fazer uma concessão, eu vou ceder um pouquinho para a gente poder ter entendeu? É um relacionamento. Então eu cedo um pouquinho. Agora, você vai ceder aquilo que Deus falou que não é para ceder, para você ter um bom relacionamento com o outro? Não. Teve lugar que, quando Deus mandou o povo entrar, falou, acaba com tudo. Não, mas não tem, e se tiver alguma coisinha boa ali? Acaba com tudo. Deus falou. Você viu aquele pastor de Madureira lá do Rio de Janeiro, que foi pedir a bênção do Papa lá? Então... Aí que tá. Isso daí é uma das coisas que a gente pode chamar que é uma concessão. Ah, não, eu vou lá para mim ter um bom relacionamento com ele, para dizer que eu também não sou ruim, né? Eu sirvo a Deus de uma forma que não é diferente da dele, mas vamos ter um bom relacionamento. Chamou o homem de santidade. A gente hoje com a internet, a gente acaba tendo informação assim muito rápido das coisas. Acontece uma coisa lá, a gente já fica sabendo aqui, por causa da velocidade da informação. E a gente tem coisa que está até espantando a gente da gente ver o que está acontecendo por aí, por essa facilidade de informação que a gente tem hoje. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a gente não deve se impressionar com nada mais, não, viu? Porque é bíblico. É uma desvirtuação tão grande daquilo que Deus orientou pela sua palavra, que a gente está vendo coisas tão aberrantes por aí, e tem gente que até ainda se assusta, ainda fala, mas como é que pode um negócio desse? Pode, e vai acontecer coisa pior ainda. Primeiro tópico. Primeiro tópico.
Babilônia e seus significados. A grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, da qual os reis da terra, autoridades, né, se prostituem. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porné, prostituta; pornel, prostituir-se; e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã, ou seja, tudo aquilo que é de Deus. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, ele se opõe também ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a igreja, o que a igreja precisa para caminhar nessa terra tomada pelo mal? Sozinha ela não consegue ir. O que Jesus falou? Dar-lhe-eis o Espírito Santo, que os conduzirá em toda a verdade. Ou seja, o que o Espírito Santo faz? Não deixa a gente desviar. E a gente permanece fiel na verdade. O espírito da Babilônia é o oposto. O que ela faz? Ela seduz e engana para se voltar contra Deus. Então, aquilo que o Espírito Santo faz para manter o justo justo, o espírito da Babilônia quer fazer para corromper o que é justo, se opor contra Deus. Então, é aquilo que eu falei, são coisas distintas, mas que estão convivendo junto, né? Assim como a igreja está agindo nessa terra pela ação do Espírito Santo, o espírito da Babilônia também está agindo pelo espírito do mal, pelo império do mal, que é o que a revista está tratando com a gente. A gente vai ver aqui mais para frente uma lista falando do relativismo. A maioria da situação hoje é o relativismo. Tudo está igual, tudo paralelo. O espírito da Babilônia quer conquistar. Eu escutei essa semana alguém falar que a democracia é relativa. Né? Ou seja, é uma frase que não faz sentido. Porque se é democracia, não pode ser relativa. Democracia é algo. Como é que eu vou... Quer dizer que se a democracia ela tem um norte, eu vou tratar isso como relativo? Porque uma coisa relativa é uma coisa que você pode pensar do seu jeito, eu penso do meu, mas então não é uma coisa, né? É uma coisa então que vagueia, cada um pensa do jeito que quer, então deixa de ser democracia. Mas, amém, né? Vamos orar. Exatamente, é um espírito da... Tópico 2, ó. A mulher e a besta escarlata. A mulher, ó, tá vendo aqui, ó, é uma mulher, uma figura feminina montada numa besta. A mulher montada sobre a besta é descrição da grande prostituta, conforme Apocalipse 17, 3. Ela se veste de púrpura, de escarlata, que significa reinado de luxo, também se adorna com ouros, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito a abominações e imundícias da sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus, ou tudo aquilo que é cristão. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico, político do espírito da Babilônia. Repare que ela é atraente. Ela se veste de escarlata,
adornada com ouros, pedras preciosas. É lindo, né? Por isso que os reis da terra, que é o que fala aqui, que são as autoridades, são seduzidas por ela. É por isso que você vê hoje, né, como poder político, tudo vai seguindo uma certa agenda que meio que se opõe àquilo que é de Deus, né? Porque o poder econômico, um quer ser mais do que o outro, um quer estar mais acima do que o outro, e é justamente o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente tem que ter tudo em comum, a gente tem que ter um pensamento de, né, eu não posso ser poderoso. Inclusive a Bíblia fala, né, que um tem demais, o outro não tem nada. A mulher é usada para representar mal assim. Esse preconceito aí. Olha o que a Duda perguntou aqui. Porque, na verdade, Duda, a igreja também, ela é uma mulher, não é? Nós somos o que de Cristo? A noiva. A Jerusalém é o que de Cristo? A cidade bela, formosa, que também é um nome feminino. Jerusalém é um nome feminino, assim como Babilônia também. Então, a Bíblia usa esse termo aqui, porque quem é o Senhor? Quem é o noivo? Quem é o que criou e espera ter um bom relacionamento com isso que ele criou, que foi a sua criação? O próprio Deus. Então ele se coloca como o marido, né? E tanto é que quando ele separou Israel, ele via Israel como uma mulher também, que, né, que se junta com ele e os dois têm um relacionamento fiel. Tanto é que Israel se prostituiu com Deus. Deus falou assim para Israel: ó, vocês vão fazer assim. Inclusive, lembra de Oséias? Foi Oséias, né, que casou com a prostituta, né? Então, Deus fez o profeta casar com uma prostituta e ele sabia que ela ia trair ele, e Deus falou assim: ó, faça isso porque eu quero que o meu povo veja o que eles fazem comigo, que me coloquei como um marido que vai cuidar, mas vocês me traem. Então é apenas uma figura de linguagem, entendeu? Não é porque, não, é mulher, pegou a mulher para, como diz assim, pegou para Cristo, né? Simboliza também como mulher, porque é criadora de leis. Então, quando se fala sentado no ouro, na prata e tudo, ninguém fica indiferente da Igreja Católica. Quem tem mais ouro e quem está sentado no ouro? A Igreja Católica é um sistema religioso. A maioria dos presidentes vai lá em Roma tomar bênção. É o sistema que está invadindo e dominando o mundo. Não é. Exatamente, não é. É uma traição, né? Ele dá esse exemplo para dizer assim, ó, é como se eu fosse o marido, vocês a esposa, eu me coloquei para cuidar de vocês, para proteger vocês, para estar sempre perto, sempre protegendo, e vocês fazem o quê? Vocês viram a costa e vai atrás de outro, a adorar outro Deus, né? É uma traição. Esse é o sentido da prostituição. Ó, o 2, o 3 agora. E aqui ele fala também, ó, no 2 aqui, ó, ele profere blasfêmias consciente e repulsa ao senhorio de Cristo. Ou seja, o espírito da Babilônia, que é o espírito do anticristo, tudo aquilo que é contrário ao que Deus diz, eles fazem isso consciente. É por isso que a Bíblia fala que existe um pecado do qual não se há perdão, que é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma coisa consciente. Então eu não estou fazendo isso aqui enganado, alguém me enganou, eu tô
afrontando a Deus ou estou querendo ir contra a vontade de Deus porque alguém me enganou. Não, eu fiz isso consciente. E fazer isso consciente é o pecado que não tem perdão. 3. Mistério a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, para deixar claro que pegou o nome Babilônia, que é o nome dessa cidade, que era geográfica, que inclusive hoje lá é o Iraque, a região ali onde era a Babilônia, que nem existe mais, hoje é o Iraque, mas para deixar claro que é aquele espírito que começou lá na Babilônia, que já afrontava Deus, é o mesmo espírito que vem vindo e tomando toda a terra. Né? E virou um sistema, virou uma ideologia e está contaminando a terra como contaminou antes do dilúvio ali, que foi o que fez Deus acabar com tudo ali em água. Então, esse nome mistério aí é para a gente entender que não é meramente um negócio geográfico, mas é simbólico. A Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, ela arrasta, né? E é a mentora de toda rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, conforme Apocalipse 17:6. Simboliza o espírito da perseguição e da desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura claramente contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Ou seja, é aquilo que Jesus falou, né? Vocês acham que nós vamos prevalecer nesse mundo aqui? Jamais. Esse mundo aqui, João já falou, jaz do maligno. O que Deus tem para nós, por isso que ele deixa bem claro, o que eu tenho para vocês é a eternidade, não é aqui. É por isso que eu vou para o Pai, mas eu vou vir buscar. Porque vocês não são daqui. Então, não pense que vai chegar alguém. A hora que nós pensar assim, vai chegar alguém que vai dar um jeito em tudo. Esse é aquele que a Bíblia fala que é o anticristo, que primeiro vai se mostrar o homem que resolve a parada. E depois ele vai mostrar a verdadeira face de quem ele é. Né? Primeiro eu atraio e depois eu mostro quem eu sou. Né? É a sedução, né? É esse mesmo espírito da Babilônia aqui. Comendo o animal morto, fazendo bruxaria, né? No quintal dela. Então isso é muito mais normal do que a gente pensa, tá normalizado isso. Então, e você vê, e quando a gente fala de um sistema global e o avanço da tecnologia, essas coisas mesmo aí, você vê, acontece lá do outro lado do mundo, daqui a pouco nós já tá vendo um vídeo aqui, uma coisa mostrando aqui, e vocês sabem que isso daí já é provado, que muita propaganda acaba convencendo, né? Quando você começa a ver muita coisa assim, é por isso que muita gente fala, não, agora hoje é normal. Tem muita coisa que hoje, muita gente fala assim, não, agora é normal. Por que agora é normal? Porque já foi incutido na sua mente de tanto que aquilo ali acabou se mostrando para você, que daqui a pouco você fala, não, é normal. Nos dias de hoje é normal.
Não é assim? E o paganismo antigamente era quando as pessoas adoravam outros deuses, né? E repetiam livro, imagem, essas coisas eram todas. Agora ele mudou o sistema. O sistema agora está no meio religioso, que o povo está infiltrado no paganismo, pensando que é Deus e não é Deus. Acreditar o quê? Eu descobri uma coisa no centro da cidade. Eu estava falando da presença de Deus com outro irmão. Aí encostou o outro. Eu falei assim, eu olhei e estava com a cabeça do bem. Não é. Aí ele pegou e veio falar comigo. E a macumba é de Deus? Eu falei, que está escrito na Bíblia que macumba é de Deus. Aí eu peguei, testemunhei para ele que antes de eu ir para a igreja, eu tive um dia, uma vez, de macumba. Tentaram queimar o meu nome e não conseguiram queimar meu nome. Aí viram que eu não era deles. Aí mandaram eu fugir imediatamente, que lá não tinha nada para mim. Falei para uma macumbeiro, isso que aconteceu comigo. Eu não sei de macumba, porque eu fui lá pedir ajuda para arrumar um emprego. E eles começaram a me enrolar, para descobrir se eu era um deles. Aí quando descobriram que eu não era um deles, eles não conseguiram, na coivara que eles fizeram de pouco, queimar meu nome, aí chegaram, mandaram me retirar, porque lá não tinha nada para mim. Tem macumba, você serviu. Nem. Ó, então a gente vai ver no tópico 2 agora, aonde que mais age esse espírito da Babilônia que a gente vê. Porque, ó, quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê algumas coisas que o mundo não vive sem. Economia, política e religião. Você pode ver, aonde você for tem isso. A qualquer lugar do mundo vai ter o fator econômico, o fator político e religião também, que não falta em lugar nenhum. Boa ou má, certa ou errada, mas tem. E aí é os maiores campos de atuação aí desse chamado espírito da Babilônia. Ó, espírito da Babilônia, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna-se o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado com o profano. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. E isso aí não é novidade, né? Ainda hoje, a gente pode até dizer que hoje a gente ainda tem uma certa liberdade. As coisas estão se afunilando, mas a gente tem uma certa liberdade. Lá atrás, eles morriam mesmo. Era crucificado, era cortada a espada e queimado como tocha e pendurado num poste. Os nossos pais da fé lá que começou a igreja, era assim que acontecia com eles lá. Não tinha conversa, não. Era o sistema engolindo aquele que pensa diferente, né? É, exatamente. E tiraram fora de contexto o que ele falou para dizer que era uma perseguição. Agora, ele estava pregando, inclusive ele citou o arco-íris, né? Acho que ele pegou essa passagem do arco-íris, que ele falou que
que Deus tinha falado para Noé que jamais acabaria com a terra novamente, por causa do pecado. Mas que o próprio pecado vai consumir a terra. Porque se Deus não vai mais acabar com a terra por causa do pecado, ou seja, o pecado vai aumentar e o próprio pecado vai consumir a terra. Isso é fato. Tanto é que a hora que o pecado já estiver consumindo a terra, aí sim vai vir a ira de Deus, porque a ira de Deus vai vir sobre o pecado. Então, quem está debaixo do pecado, a ira de Deus vai atingir esse, não tem o que fazer. Só que daí vai ser o fim, né? Vai ser já quando ele... Não acabaria mais com água, né? Porque até fez o símbolo lá, o arco-íris é a aliança que Deus fez com o homem, que nunca mais o mundo vai ser acabado com água, mas com fogo vai. Não é, exatamente. O 2 agora, o sistema político e cultural. Então, na religião, agora o sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Isso aí a gente também vê claramente. Pautas progressivas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e prostituição. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas, que é o que o Daniel falou aí, né? Um pastor pega e fala alguma coisa, ele já é taxado de alguém intolerante, fundamentalista, né? E ele só está falando o que ele pensa, dentro da liberdade de expressão que cada um tem. Não dá para entender isso aí. Quer dizer, dá, né? Até a gente estudando uma lição dessa aqui, a gente entende o porquê de tudo isso. A censura contra quem defende os valores bíblicos, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Por quê? Porque se opõem, né? Se eu se oponho, eu sou perseguido, sou julgado. Isso já aconteceu, inclusive foi o que fez o nosso Senhor morrer na cruz, né? Vocês viram ali? Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu acusado por religiosos, que era o seu próprio povo, que não aceitou a sua pregação e entregou ele. Mas quem tinha o poder de matar era o poder político, que era Roma. Então você vê, é o sistema, né? Está ali a política, está ali a religião, e isso daí vem vindo. Isso aí desde lá. Jesus já morreu por conta disso. E ele falou para nós, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas ó, fica firme. Eu morri, mas eu venci. E foi o que ele prometeu para nós. Se eu morri e eu venci, siga os meus passos, porque quando a luta vier, e se ela vier a ponto de te matar, você é um vencedor, se você morrer pelo meu nome. É o que aconteceu com ele, e é o que ele falou que vai acontecer conosco. A igreja, você vê, hoje a igreja, você vê, tem muitos pastores hoje que partiu para o lado da política. E eles falam que lá eles estão fazendo uma frente evangélica para poder ter um pouco de força para derrubar algumas pautas que é contra a igreja. Viu? Ó, sinceridade, eu acho que isso aí, eu penso, vou dar a minha opinião aqui. A igreja não precisa disso. A igreja não precisa de alguém brigar por ela. Assim como a Bíblia não precisa de ninguém que defenda ela. A única coisa que Deus pediu para a igreja, ó, vão, sejam minhas testemunhas. E ele falou o quê? Vocês vão ser perseguidos. Não adianta que você querer levantar uma força aqui, vamos fazer a igreja forte, para a igreja ter força para empurrar o mal para... Não é isso que ele mandou fazer. É só falar da palavra, é só denunciar o pecado. E só. Seja a igreja, seja a minha testemunha. Porque foi o que Jesus... Você viu? Jesus, quando ele foi pego, ele resistiu. Inclusive Pedro, que achou que não, podia chegar e já meter a faca no soldado, Jesus falou, peraí, guarda isso aí. Não é assim não é desse jeito não.
é do meu jeito. Pegou a orelha do homem, colou, curou o homem e falou, guarda a espada. Não é pela força. E Jesus falou ainda, ó, será que você não sabe que se eu quisesse eu reguaria meu pai mandaria uma legião de anjos aqui, ó, acabava com tudo. Mas não é assim. Nós não mede força. Você vai ver a força que nós tem a hora que precisar, que foi a hora que a morte chegou. A hora que a morte chegou com a força dela. Jesus foi sepultado. Mas cadê a morte para segurar ele lá? É aí que você mostra a força. É a hora que está lá, mas a morte não tem poder de segurar você lá. Você vê como o sistema é forte. Quando João Batista deu contra Herodes, você vê que no sistema político é entrar e perder, porque a força total está na mão deles, né? É. João Batista perdeu a cabeça porque enfrentou o sistema político. Eu acho que tudo bem, né? Eu acho que cada um faz o que quer da vida, mas eu acho que quem conhece o Evangelho e parte para a política já é uma concessão. Porque, ó, o homem que escreveu essa revista aqui é um pastor lá do Distrito Federal. Imagina, esse homem acho que tem até propriedade para escrever isso aqui, porque acho que lá em Brasília, no Distrito Federal, eu acho que você chega a sentir o cheiro da podridão, da corrupção que é aquele lugar ali. Ali tem um espírito que paira ali, que eu acho que deve ser palpável ali. Imagine ser pastor num lugar desse, onde você vê que ali é um antro de corrupção. Por quê? Por causa da força política que tem naquele lugar ali, né? Das autoridades que tem ali. Não, eu tô só fazendo, só imaginando. Mas aí, quem foi José no Egito? Ele se corrompeu? Ele adorou os deuses do faraó? Ele se manteve fiel. Mas Deus não pode fazer isso hoje? Pode, Deus pode fazer qualquer coisa. Daniel na Babilônia. Quem foi Daniel na Babilônia? Ele se corrompeu? Não. É o caso da igreja nesse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo. Nós olha para cá, nós vê pecado. Nós olha para lá, nós vê pecado. Nós vai ali, nós vê pecado. Tudo é pecado. Tudo à nossa volta é pecado. Agora, quem somos nós no meio de tudo isso? É o que a lição está falando aqui. Que é agora o próximo tópico que nós vai terminar, que senão nós não acaba na hora. Ó. No sistema econômico aqui, então, também, já vamos pular essa parte aqui, porque é o poder econômico, é a pirâmide. É só você lembrar da pirâmide, né? Uns quer ter tudo e quer pisar em cima dos que não tem nada, né? Porque o poder econômico, ele faz isso. A pessoa, ela se engoda no meio do poder aquisitivo, que você vê, o que tem bastante, ele acha que ele pode pisar em todo mundo. E não foi bem isso que Jesus deixou como ensinamento para a gente no Evangelho, né? Agora, posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Agora é nós, ó. É nós no meio de tudo isso. Qual que é a nossa postura? Qual que é a nossa posição diante de tudo isso aí agora? Porque, que nem eu falei aqui, aonde a gente olha, a gente vê pecado. E, ó, Deus, ele abomina o pecado. Tem gente, que nem o Daniel falou ali, ó, estão crucificando agora o André Valadão, né? Por causa do que ele falou. Mas veja bem, então, mas veja bem, ó, o que o Evangelho fala a respeito de vidas? Existe alguma vida que Deus não possa amar? O que vocês acham? É uma pergunta que eu vou fazer agora. Existe alguém na face dessa terra aqui que Deus possa olhar para ele e falar, não, esse eu não amo, esse eu não quero saber? Existe alguém assim? Exatamente. Então, quando Deus olha para uma pessoa, a pessoa ele ama. Agora, se Deus não tem ninguém que Deus não possa amar, em contrapartida, há algum pecado que Deus tolera? Então está resolvido o problema. O que cabe a nós? Eu posso ser amado por Deus, e a única coisa que Ele não quer que eu faça é que eu peque. É simples. Essa é a conta de Deus.
Eu amo qualquer um, todos que vêm a mim, Jesus falou, jamais eu lanço fora. É só vir a mim. Só que a hora que vem a mim, o que eu faço? Eu oriento a não se dar as mãos para o pecado. Por quê? Porque o pecado faz separação de Deus. E se eu venho até Jesus, Jesus jamais vai querer que eu me afaste de Deus. O que ele quer é colocar eu no colo de Deus. Falar, ó, você aqui é seu pai. É isso que Jesus faz com nós. Ele pega a gente e fala assim, ó, vou limpar você do pecado lá do mundo que você veio e eu vou colocar você no colo do pai. É aqui que você tem que ficar. Aí você desce do colo do pai, você quer ir lá pecar de novo. Então, isso aí é que Deus não quer. Por quê? Porque quando você desce do colo do pai e vai lá pecar, você está se afastando dele. E é isso que Jesus ensina para nós. Não se afaste. Então, não peque. Mas se pecar, e Jesus ele até se coloca como advogado, não é isso que João fala? Se pecar, ó, ainda corre, que dá ainda. Ele resolve a causa. Mas você tem que vir. E a hora que você vem, lembre que ele não gosta do pecado. Então não tem ninguém que Deus não possa amar. Mas não tem pecado que ele possa tolerar. Então se você vai achar que vai chegar diante de Deus, ah não, eu tenho um pecado aqui, mas acho que esse pecado aqui Deus tolera. Não tolera. Deus quer que você se livre dele. Vamos acabar agora então. Senão vocês vão ficar bravos comigo. Posição da igreja diante do espírito da Babilônia, que somos nós. Não negociar a ortodoxia bíblica. Olha lá, agora vem o que é de Deus para nós, para a gente se manter firme. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, que vem de dokel, grego, né? Nós não vai chegar a tanto. Com o sentido de crer. A junção dos termos, que é do grego, língua que o Novo Testamento foi escrito, a ideia traz crença correta. Então, ortodoxia é crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por consequente, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático, doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia. Então, ó, já está falando para nós aqui como é que a gente enfrenta isso aí, esse espírito aí da Babilônia. Tendo um estudo bíblico sistemático, doutrinário, que é aquilo que a Bíblia ensina, né? E não desviar disso aí. Aí ele fala, suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. O que cabe a nós? Fortalecermos na doutrina cristã para não negociar a ortodoxia bíblica. É isso que é o resumo desse primeiro ponto aqui. 2 agora, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Então, aonde que está o espírito da Babilônia? No mundo. E a igreja está onde também? No mundo. Então, nós estamos juntos aí. Só que a Babilônia, esse espírito da Babilônia, que é o espírito que afronta e é contrário a Deus, tem a sua ideologia. E a igreja tem a dela também. Qual que é a ideologia do cristão? A Bíblia. E ele está falando aqui, ó, que a gente tem, portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus, produz crente espiritualmente maduro. Irmãos, isso aqui eu julgo que é o que Deus mais quer de nós. Crente maduro.
Não pseudo-crente cristãos, como ele está falando aqui. Pseudo é aquele que se diz, mas só se diz. Agora, o cristão maduro, esse aí, não tem conversa com ele, não. Né? Ele não é o que vai doer com qualquer coisa, não. Inclusive, ele vai entender quando Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Então, quando as aflições virem, ele já sabe. E ele está fortalecido para enfrentar isso aí, porque ele já é um crente maduro. E ele só vai amadurecer dando prioridade em aplicar a palavra de Deus na sua vida. 3 agora, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Então, a gente está vivendo na dispensação da graça. Qual que é essa dispensação? A dispensação da graça de Cristo. Dessa nova aliança que ele nos trouxe e nos ensinou. Enquanto ele não vier para finalizar essa dispensação da graça, a gente vai estar vivendo aqui. Mas ele prometeu que ele vai vir para finalizar, e aqueles que viveram nessa dispensação da graça são os dele, que ele vai levar. E isso aí a Bíblia chama como arrebatamento da igreja. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Isso aí também é outra coisa que a gente já está vendo nos nossos dias, né? Diante desses eventos, o cristão é exortado a viver, a não viver despercebido, é isso mesmo, né? Despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e o viver nesse presente século de uma vida de autodomínio, integridade e santidade. É fácil? Não. Mas, como eu disse aqui, a gente não caminha sozinho. A gente tem o Espírito Santo. Né? Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Eu não faço nada pela minha força. Eu não vou chegar lá, terminar a minha vida, como diz Paulo ali, guardar a minha fé por minha força. Eu vou fazer isso porque Ele me ajuda. É pela graça e misericórdia dEle. Por isso que eu tenho que me lançar aos pés dEle e clamar a Ele por isso. Conclusão da lição. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural, religioso e aí vai, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Eu até falei domingo aqui, né? Lembra que eu falei domingo aqui que nós somos a resistência? É o que a Bíblia fala para a gente ser. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, ou seja, nós somos agentes da resistência. Temos que resistir. Temos que abraçar a palavra de Deus e falar assim, não, é nos seus preceitos que eu quero andar e viver e resistir contra todo o mal que, como a lição aqui mostrou para nós hoje, é um sistema global que já está, aonde quer que você for, você vai ver o mal operando. Aonde quer. Ah, vou fugir do Brasil, vou lá para não sei na onde. Vai lá que lá também você vai ver a ação do mal. Então não tem, é global. Né? Assim a igreja também ela é global. Aonde tiver 1 ou 2 reunidos no meu nome, Jesus falou, eu estou no meio deles. Né? Então quer dizer, aonde tiver 2 no meu nome, já é uma igreja. Amém? Então, eu acho que não tem, se tiver pergunta, vocês perguntam para o pastor Silas. Aí
encontrei com a igreja, aí consegui arrumar, porque eu estava... Irmão, só como essa foi a primeira lição, só falando aqui de novo, né? As revistas, elas sempre são sugestivas, né? A revista traz imagens sugestivas, né? E a capa dela aqui, ó, isso aqui é emblemático, ó. É um farol no meio das águas, é um farol de embarcação, né? E um farol com uma luz no meio das águas é a igreja no meio do mundo. A igreja é o farol para clarear, para mostrar luz para esse mundo que é turbulento, né? Porque o mar, a gente sabe, as águas, muitas vezes elas estão turbulentas, né? O farol não, ó, permanece lá, com a luz dela sempre apontando ali. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.